Falar de Campeonato Brasileiro? Quarta noite no Caldeirão de São Januário, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza. Mais uma batalha contra o rebaixamento. E o zagueiro Maicon tá ali, né? Sempre pronto para ajudar. Ramon Dias, o zagueiro ficou fora de 4 partidas até ganhar a primeira chance com o argentino. Ele aproveitou a oportunidade e virou o reserva imediato da zaga vascaína, formada por Léo e Medel. Nos últimos 7 confrontos, foi titular em 4. Vou estar sempre numa briga sadia com o Medel, tanto o Medel quanto o Léo, para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da melhor maneira possível. Um dos fatores que fez o Vasco contratar o Maicon no meio do ano foi a experiência. Com 35 anos, o zagueiro tem postura de capitão e, por mais que não seja titular, tem demonstrado liderança no dia a dia do clube. Lutando um pelo outro. É 3 pontos hoje, sem negociação. Vamos pra cima, rapaziada. Contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, Maicon deve começar jogando, já que o Medel está com a seleção chilena e tem jogo na terça. O zagueiro vai ter uma nova chance para mostrar que dentro de campo tem mais do que a experiência para oferecer à equipe. Vamos com tudo, rapaziada. Parabéns a todos. No momento que a gente falou, o Vasco já foi. E aí o Vasco se recuperou legal, só que nos 2 últimos jogos perdeu de goleada para o Santos na Vila Belmiro, confronto direto, e empatou com o São Paulo em São Januário, onde o Vasco havia voltado a fazer prevalecer o mando de campo. Hoje o Vasco de novo está em situação delicada. O Santos ao contrário. Muita gente também... Ao contrário não, até uma situação parecida. Não tem nada ali ao contrário. Tem muito santista amigo meu aqui, da ESPN inclusive, que já colocava o Santos na Série B em 2024. Vai então ter vamos uma lá. tabela fácil? Vascão na sequência. Jogo fácil, cara. Pra ninguém. Vasco na sequência pra gente ver a caminhada mais próxima do Vasco. Fortaleza em casa. Duro. Que ainda falta bastante tempo. E a final do Fortaleza é dia 28, 10 dias antes, né? 10 dias o Fortaleza vai jogar com força máxima. Sim. Porque também vai querer estar na Copa Libertadores ano que vem. Se vencer a Sul-Americana, estará, mas não sabe se vai vencer. Depois, o Flamengo fora, aí é clássico. Internacional em casa, aí a gente também já vê que a tabela do Internacional não tá fácil. Internacional em casa, aí 2 jogos fora contra adversários diretos. O Cuiabá talvez não direto. Goiás e Cuiabá. É uma tabela, não é fácil, Djalma, mas é mais acessível do que a do Santos, né? Ah, sem dúvida alguma. Comparando com a tabela do Santos, eu acho a tabela do Santos, por enquanto, a mais difícil, né? Vamos ver dos outros, os outros que estão lá embaixo. Mas, por exemplo, o Vasco, nesse caso, não é vantagem, mas você está enfrentando 2 equipes que são de confronto direto, né? Porque eu acho que o Cuiabá vai ficar nessa briga aí também. Cuiabá e o Goiás, já é uma vantagem. O Vasco e o Flamengo é um clássico, é Maracanã, então não tem um mando de campo contando muito, vamos dizer assim. Internacional na sua casa, que é fundamental fazer os pontos em casa, e o jogo fora, que realmente é muito difícil. Lógico, não existe jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro, achar que vai ter jogo fácil não tem, mas uma sequência de 5 jogos, você conseguindo pontuar bem, você já dá uma escapada. E entre esses 2, por enquanto, continuo achando a tabela do Santos bem mais complicada do que a do Vasco. Ramon Dias, Silas, falou que o Vasco não vai cair, não. Na última coletiva, depois de empatar com o São Paulo em casa. Tá com um centroavante goleador, tá com um Payet subindo de produção. Mal menos, hein? Payet tá mal menos. Mas acho que vai ajudar, Plínio. Mas o tá Verratti com o goleiro. O Léo tá pegando muito, ou seja, vai brigar. Mas o Ramon Dias falou que ele quer justamente isso. Eu gosto do Paulinho, eu sou fã do Paulinho no Vasco. Então, o Peck também tá jogando, tá chegando lá, tá jogando bem. Cara, assim, quando você tem armas, e o Ramon Dias falou enfaticamente, eu quero um time dentro do campo que brigue, e que brigue. Tentou... Eu esperava mais o Vasco contra o São Paulo. Mas ele falou, o segundo tempo choveu, né? No primeiro tempo foi choveu no começo, mas não atrapalhou. Pesado, né? Mas não atrapalhou. Ameaçou chover muito forte, mas não choveu. Eu esperava o Vasco pressionando o São Paulo. Teve chance, hein, Plirra, poder ter ganho, teve com o Praxedes ali, sim. Eu tenho ouvido a torcida do Vasco e eles... A torcida vaiou o time, né? Mas eles ficam felizes com o desempenho depois da chegada do Ramon, mas não ficam felizes com os resultados, com a pontuação. Não adianta falar, jogou bem, jogou pra caramba, mas não ganhou.
Tomou 4-1 a sapatada do Santos e até não jogou mal. Em 10 minutos perdeu um jogo ali numa virada de 2-1, Silas. Estava até numa fase melhor de ir e tal, mas enfim, no final virou um desastre. Não tinha jogado bem o primeiro tempo contra o América, assim que o jogador do América é expulso. Segundo tempo, volta todo do Vasco, aí passa a ser todo o Vasco. E aparece o goleiro, né, nesse jogo contra o América. Aparece o goleiro, porque no primeiro tempo foram 10 chutes só do América. Você pega os melhores momentos, não tem uma finalização do Vasco, mas enfim. Agora eu sei qual é a do Ramon que vai ser. Por exemplo, o Vasco até agora queria muito aproveitar e quer aproveitar São Januário, foi essa briga toda para voltar, justa essa briga para voltar a jogar em casa, mas até agora, em 13 jogos... mais perdeu do que ganhou em casa. Perdeu 6 e ganhou 5. Então tá na hora de ganhar, de mostrar desempenho, porque a gente fica falando, ali em casa é vantagem. Por exemplo, venceu o Atlético Mineiro no início ali daquela quase arrancada no Maracanã, né? E é aquela história que eu te falo assim, né? Vai disputar 5 jogos aí, tem que fazer pontos e tal. Quantos? 5 empates não derruba o técnico. Faz 5 pontos. Mas 2 vitórias faz 6 pontos, conta no número de vitórias, mas com 3 derrotas, tem técnico que balança. Então, é isso que é o problema. O Silas já foi técnico, sabe como é que é. Você pega 3 pancadas seguidas, a torcida já vem pedir o seu pescoço, Silas. Você fica 5 empatando, é o que você falou do Goiás. E atenção, só que os pontos não adianta nada. Mas o cara tá invicto, tá 5 jogos. Então, assim, eu acho que agora vão ser jogos muito interessantes, porque os times precisam vencer, cara. Não adianta mais segurar resultado, segurar um pontinho. Precisa ter jogadores emocionalmente fortes agora. Todo mundo precisa ganhar jogo. Ramon Dias conta com retorno de atacante no Vasco contra o Fortaleza e pensa no time titular. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Em busca de escapar da zona de rebaixamento, Ramon Dias tem se empenhado em encontrar a formação ideal para o time do Gigante da Colina. No sábado, 14, houve uma notícia promissora para o técnico do clube carioca, o retorno de um meio-atacante para o próximo jogo contra o Fortaleza. Trata-se de Rossi, que ficou ausente nos últimos 2 jogos contra São Paulo e Bahia. O atacante de 30 anos voltou ao Cruz Maltino na última janela de transferências e já participou de 4 partidas, marcando um gol e fornecendo 4 assistências. Nos últimos 5 jogos, o Gigante da Colina venceu 3, empatou 1 e perdeu outro. Vasco e Fortaleza se enfrentarão em São Januário, na quarta-feira, 18, às 19 horas, em um confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Revelado, meu método único para lucrar todos os dias no mercado financeiro de forma consistente, sem ficar horas analisando gráficos. Primeiro link nos comentários. Corre lá!